Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Queria convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias. Jonas, livro de Jonas, capítulo 3, verso de número 1, vou ler para ganharmos tempo. E veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez, dizendo: levanta-te, vai à cidade de Nínive, aquela grande cidade, e prega contra ela a mensagem que eu te ofereço. Nós acabamos de ler um texto esse bastante conhecido. Deus, ele dá uma ordem para Jonas. A Bíblia vai dizer que Jonas, ele recebe essa ordem, só que Jonas, ele toma uma atitude diferente. Deus manda Jonas ir para um lugar e Jonas vai para outro lugar. Nós sabemos das histórias e entendemos que o lugar que Deus, ele mandou Jonas ir foi um lugar que trouxe muita dor. Um lugar que trouxe muita dor para Jonas, porque alguns historiadores vão dizer que ali foi o lugar aonde os seus pais, eles morreram. E nós sabemos que Deus, ele faz algumas coisas com a gente. Deus, ele às vezes nos coloca em situações que a gente vai sentir medo. Deus, ele coloca a gente em algumas situações que às vezes nós vamos tomar algumas atitudes que vai ao contrário daquilo que Deus, ele nos ordena. Só que Deus, ele estava fazendo algo na vida de Jonas. Deus, ele estava produzindo algo na vida de Jonas, que aquilo ia gerar benefício até os dias de hoje. Eu me ouso a dizer que Deus, ele estava produzindo em Jonas frutos que permaneceram. Deus, ele estava produzindo em Jonas, em meio à dor, em meio à dificuldade, e estava dizendo: Jonas, ainda que você não queira ir para o local do propósito, ainda que você não queira estar no local onde eu te ordenei, vai, porque eu estou produzindo em você frutos que permaneçam. Eu não sei se você entendeu, mas Deus, ele me fez lembrar de Ezequiel. Deus, ele conduz Ezequiel para o meio do vale. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, pode reviver esses ossos? Ezequiel, ele fala: ó Senhor, tu sabes. Eu me ouso a dizer que Deus, ele estava produzindo em Ezequiel frutos que iam permanecer. Ezequiel estava num local totalmente ao contrário, totalmente adverso, mas mesmo no local impróprio, Deus estava produzindo em Ezequiel frutos que ia permanecer. Jeremias, no verso 17, tudo estava indo ao contrário. O povo estava fazendo tudo ao contrário a qual Deus, ele mandou. Aí Jeremias, no verso 18, vai falar para Deus: Deus, parece que eu estou falando para o povo e o povo não está escutando. Aí Deus dá uma ordem: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, porque ali eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Eu ouso a dizer que Deus, ele estava produzindo em Jeremias frutos que iam
iam permanecer. Lucas capítulo 22, verso 42. Jesus, ele estava sendo conduzido, ó Pai, para o caminho de morte. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, no verso A, ele vai dizer: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas tem uma vírgula e o verso B vai dizer: mas todavia seja feita a tua vontade. Deus, ele estava produzindo em Jesus frutos que iam permanecer. A Bíblia vai dizer em Abacuque: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer em Abacuque: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Deus estava produzindo em Abacuque, frutos que iam permanecer. Talvez você esteja me olhando e esteja pensando: por que ele está falando isso? Por que ele citou essas coisas? Deus, ele está produzindo em nós. Deus, ele está produzindo em nós frutos que permaneçam, ainda que esteja tudo ao contrário. Deus, ele está produzindo em nós frutos que permaneçam. Essa dificuldade, essa luta, ela não vai te parar. Deus está produzindo em você frutos que permaneçam. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.